Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online. Vamos lá. E o tema da nossa aula de hoje é: quem tem que saber sobre gestação e pós-parto é o médico, não o psicólogo. O que me motiva a fazer essa aula de hoje é porque eu já ouvi. Tive essa experiência alguns anos atrás, escutei essa frase de um psicólogo e vou contar aqui para vocês, inclusive, e aí eu pensei, vou falar sobre isso aí. Eu passei por essa situação uma vez em 2018, tá? Eu lembro que eu fui convidada pelo Conselho Federal de Psicologia aqui da minha cidade para conversar um pouquinho sobre violência obstétrica. Era uma reunião, era como se fosse um fórum. Vários psicólogos daqui da cidade foram convidados, né? Psicólogos que representavam maternidade, psicólogo que representava unidade básica de saúde. Eu estava representando a academia, né? Eu, professora universitária, então eu estava representando a academia, uma autoridade no assunto, bem aqui na cidade. Então me convidaram também para participar dessa reunião, que dali iam sair algumas informações, né? Para que o Conselho Federal de Psicologia pudesse montar também algumas instruções, né, para os psicólogos frente à violência obstétrica, condutas, né, do psicólogo frente à violência obstétrica. Então, isso foi em 2018 e eu fui lá, bela, para essa reunião. Gente, a conversa foi muito legal, foi muito produtiva, mas eu percebi que os psicólogos que ali estavam em 2018 não sabiam muito bem sobre o tema, né? Então existiam algumas confusões. Eu estava lá e aproveitei para dar aula para a galera, né? Não fui nessa intenção, não me chamaram na intenção de dar aula, mas é claro que eu aproveitei toda a oportunidade que eu tive ali para levar informação para o pessoal que se mostrava um pouco sem saber, né? Sobre a temática. Mas o que me chamou bastante atenção é que a gente estava ali nessa temática e eu calorosamente, porque vocês sabem bem que, né, para quem já acompanha aqui Mater Online, Rafaela Esquiavo sabe bem que eu sou bem expressiva, falo com o corpo, só falo gritando, não consigo falar baixo, né? E me empolgo quando eu começo a falar de algo que eu gosto também. Então, ali naquela conversa calorosa, explicando para as pessoas, vira uma das psicólogas que trabalha, tá? Em maternidade e tudo mais aqui na região e fala: mas saber de gestação, parto e pós-parto não é coisa de psicólogo, é coisa de médico. A gente não tem que se envolver com isso. Não é da alçada do psicólogo. Ah, mas para quê, né? Mas para quê? Como se, e aí eu sou uma pessoa que não tenho papas na língua, não aguento, né? Então ali teve um embate, um confronto. Coitada da psicóloga, né? Teve um confronto entre eu e ela lá em 2018, mostrando para ela que ela estava errada e ali de tudo, depois diante a tudo que já tinha sido falado ali, as outras pessoas também concordavam, né? Que saber sobre gestação, parto, pós-parto, eles não sabiam, mas perceberam a grande importância de saber, que o psicólogo precisava saber. Tá? Mas no final das contas, eu nem sei como é que tá essa psicóloga hoje, o que ela pensa, o que aconteceu, mas ela não saiu convencida que o psicólogo precisava saber, né, sobre essas questões, que isso realmente era coisa de médico. E então assim eu pensei, bom, se essa pessoa, né, que trabalha, né, num hospital e tal, tem esse tipo de pensamento, outras pessoas também podem ter esse tipo de pensamento. Outros psicólogos também podem acreditar, né, que saber de gestação, parto, pós-parto não é coisa de psicólogo, é coisa de médico. Então eu falei, vou fazer uma live sobre esse assunto, vamos discutir sobre isso e mostrar para os psicólogos que sim, saber de gestação, parto, pós-parto é coisa sim de psicólogo e por isso que nós estamos então conversando sobre isso hoje aqui. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, né, é que a gente não aprende sobre isso na graduação, na faculdade. Eu trouxe aqui para vocês alguns livros, né? Para quem é mais velho, como eu, para quem é mais novo, vamos ver se vocês se recordam. Quem tem boas lembranças desse livro aqui da Ellen B, A Criança em Desenvolvimento, Aulas de Psicologia do Desenvolvimento, Ellen B, né? Então a gente
estudou na graduação, né, em psicologia do desenvolvimento, muito pouco, tá? E isso aqui, gente, é um livro bem antigo, tá? Ele é de 1984 aqui, né? E a gente usou ele por muitos anos. Aqui, a Maria Marta usou esse livro. Eu também. Né? Então, a gente usou por muito tempo esse livro, A Criança em Desenvolvimento, da Ellen Bee. Mais recentemente, o pessoal está usando esse livro aqui, ó, para quem aí é estudante ou se formou recentemente, está usando esse livro aqui da Papalha, da Feldman, Desenvolvimento Humano, tá? Quem aí estudou desenvolvimento humano com esse livro aqui também? Aqui o pessoal se identificando com a Ellen Bee, se identificando com a Papalha, né, e com a Feldman. Show! E tem mais um, né, A Criança em Crescimento, também da Ellen Bee. Algumas pessoas também estudaram esse livrinho aqui na graduação. Algumas pessoas aí, mas de 2010 para cá, né? Acho que estavam utilizando esse aqui, A Criança em Crescimento, também da Ellen Bee. Aê, pessoal, o pessoal matando a saudade aí da época de faculdade. Show de bola! Então, esses três aqui, né, são livros clássicos que quem faz psicologia passa por esses livros, né? Não tem como você ser psicólogo sem passar por esses livros aqui, por psicologia do desenvolvimento, tá? E aí, pessoal, esses livros, eles vão passar muito rapidamente e de forma muito superficial, por que não dizer até uma parte mais orgânica, né? Da gestação, parto e pós-parto. Principalmente porque a gente não sabia sobre psicologia perinatal, não tinha informações de psicologia obstétrica, psicologia da gravidez, parto e pós-parto, né? Inclusive esses grandes nomes, essas referências. Então, são livros, referências utilizadas hoje, né, na graduação de psicologia. As pessoas usam esses livros aqui hoje. E um dos primeiros capítulos né, para você estudar sobre desenvolvimento pré-natal, parto e nascimento. Mas não é voltado para um olhar, de fato, que um psicólogo perinatal precisa ter. Então, a gente aprende isso bem rapidinho na faculdade, tá? E de forma bem superficial. Quem tem sorte de ter um professor, uma professora que entenda um pouquinho mais sobre psicologia da gravidez, parto e pós-parto, acaba trazendo um texto diferente, uma visão diferente, uma fala diferente. Mas a maioria dos professores não tem, né? Eles têm que seguir o que está aqui no livro. Então, eles leem o livro e preparam a aula de acordo com o livro, né? Então, muitos desses professores de psicologia do desenvolvimento humano nem sequer sabem que existe psicologia da gravidez, parto e puerpério, de verdade. Muitos professores universitários hoje dando aula de psicologia do desenvolvimento não sabem que existe psicologia da gravidez, parto e pós-parto. E aí até informações talvez que erradas possam ser passadas, inclusive nessas aulas, porque eu fui professora universitária por muitos anos e sei que aluno faz perguntas, né, que o professor ele precisa responder. E muitas vezes alguém pode fazer perguntas como: professora, é melhor cesárea ou parto normal? Como no livro, né, tá dizendo muito superficialmente que o parto normal é melhor, mas não aborda cesárea, não fala sobre cesárea, né, não traz especificamente violência obstétrica, entre outras coisas. O professor, não sabendo disso, ele dá uma resposta também do que ele acha, tá? Da crença dele. Então, gente, esse canal aqui vale ouro, tá? Informações aqui passadas para vocês de forma gratuita que vocês não aprendem na graduação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O médico, ele vai cuidar dos aspectos orgânicos, fisiológicos, físicos da gestação, tá? Então, ele vai verificar se o bebê está desenvolvendo corretamente, se a saúde da mulher está indo conforme o esperado, ok? Se não estiver, então é ele que vai estar ali avaliando se ela desenvolveu alguma deficiência, né? Algumas mulheres apresentam diabetes, por exemplo, no período de gestação. É o psicólogo que cuida disso? Não é o psicólogo que cuida disso. Quem é? É claro que é o médico obstetra, é ele quem vai cuidar dessas partes. No entanto, a gravidez, parto e pós-parto
não é um evento meramente orgânico, não é meramente um evento fisiológico. Ninguém pega um exame de gravidez e faz assim, ó. Vamos lá, ó. Peguei o exame de gravidez na mão. Tá lá, positivo, beta-HCG, né? Você tá grávida. Vou interpretar aqui. Tô grávida, tô grávida. Ai, vamos comer alguma coisa hoje à noite? Será que vai passar o quê na Netflix, hein? Ah, deixa eu voltar a trabalhar. Você acha que acontece dessa forma? Quando uma mulher descobre que ela tá grávida, se ela tava desejando ou não essa gestação, ela tem reações emocionais nessa hora. Ou ela vai ter emoções muito positivas, ou ela vai ter reações muito negativas. Se uma mulher age da forma que eu mostrei aqui para vocês, ela tá doente, ela tá fora da realidade. Tá? Ninguém age dessa forma quando descobre uma gestação. Então, dizer que gestação é coisa médica tá cego. É um psicólogo cego, é um psicólogo que falta conhecimento, que falta recurso, tá? Então, é muito sério isso, gente, é muito sério. Quando uma mulher descobre que está grávida, não é só um efeito orgânico, não. É um efeito psicológico também. Quando ela descobre que está grávida, ela vai ter uma reação ou positiva ou negativa. Mas emoções vão ser disparadas aí, tá certo? Então, é um evento psicológico, é um evento emocional. Portanto, se é um evento emocional, se é um evento psicológico, também, para além do orgânico, do fisiológico, óbvio que o psicólogo precisa estar atento. Óbvio que o psicólogo precisa saber sobre esse assunto. Precisamos estudar sobre isso. Se torna claro. Se torna claro quando a gente descobre que existem reações emocionais próprias para primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, tá? Existem características emocionais próprias para cada um dos trimestres. Ansiedades próprias, curiosidades próprias, tá? Medos próprios de cada um desses 3 trimestres. Portanto, não é coisa de médico só não, é coisa de psicólogo sim, tá? É coisa de psicólogo que trabalha na psicologia organizacional, porque empresas grandes, né, sempre terão colaboradoras grávidas. E é importante cuidar da saúde mental dessas colaboradoras grávidas, né? Para que tudo possa acontecer bem na empresa, para que a empresa possa ter lucratividade. Precisa cuidar, zelar, né, desses aspectos. Se você trabalha numa clínica particular, uma hora ou outra você vai receber queixas relacionadas à gestação. Quantas de nós não estamos recebendo, né, gestantes na clínica? E muitas de nós, assim, tipo, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não aprendemos na graduação. A dona Ellen B não ensinou pra gente a psicologia da gravidez. A gente não aprendeu, tá? Então, nós precisamos lidar com esse novo conhecimento, com essa nova área da psicologia, e precisamos ter a noção de que saber sobre as emoções da gestação é papel do psicólogo, sim. Ah, tá bom, Rafael, eu entendi. Então, saber sobre gestação tem característica emocional, tem reação positiva e negativa, compreendi. Tá, mas e parto? Por que o psicólogo precisa saber de parto se psicólogo não faz parto? Quem faz parto é médico. Por que eu, enquanto psicóloga, preciso saber de parto? Por muitos motivos, mas muitos. Vamos lá para alguns. O tipo de parto que acontece, parto normal ou a cirurgia cesariana, sabia que pode afetar a saúde mental da mulher no pós-parto? Sabia que pode afetar a saúde mental do bebê em desenvolvimento? Pois é, a maioria de nós não sabemos disso. Quem acaba tendo essas informações são os psicólogos que estudam a psicologia da gravidez, parto e pós-parto, tá? Então, imaginem aí que o evento parto também é um evento carregado de emoções.
tá? Ele é carregado de emoções. As fantasias, as expectativas do parto começam a ser vivenciadas por algumas mulheres antes mesmo da gestação. Tem mulher que diz por aí que não quer ser mãe, que não quer engravidar porque tem medo do parto. Olha só! Então a mulher não precisa nem estar grávida para que o parto desperte nela algum tipo de emoção. Mulheres antes mesmo do parto já começam a esboçar algum tipo de emoção só de pensar no parto. Quando a gente está falando de parto, nós estamos falando também de um evento emocional. O medo, ele é muito presente, tá? Mulheres, grávidas ou não, têm medo do parto. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento social, cultural, que o parto ele tem sido algo vendido, divulgado como algo que causa dor na mulher, algo que a mulher precisa ter medo, algo que a mulher é incapaz. Então, tudo isso faz com que aquilo que aquela mulher foi escutando sobre o parto, muitas vezes desde a sua infância, vamos supor que quando ela é criança, ela tenha escutado alguma história. Fulana morreu no parto, né? Fulana sofreu muito no parto dela, aconteceu isso e aquilo. Uma criança que escuta aquilo e sabe que é mulher, e sabe que um dia vai parir, ela registra aquela informação, tá bom? Ela registra essa informação. E isso vai se somar com outras experiências que ela vai ter na vida. As outras informações de mulheres, de experiências que ela for ter na vida, vão ser mais positivas ou negativas? Isso vai influenciar na representação social que ela vai internalizando sobre parto. As crenças dela sobre parto podem ser positivas ou negativas, dependendo da história de vida dela. Dependendo da exposição que ela teve, de histórias, de vários fatores. E aí, quando essa mulher engravida e sabe que vai parir, ela já tem essas emoções aí, tá? Então, muitas delas podem, na hora do parto, ter várias reações emocionais que podem facilitar o processo do parto ou que podem dificultar o processo do parto. Sim, informações registradas, crenças registradas ao longo da vida, na hora do parto, vêm à tona e podem influenciar positivamente ou negativamente nesse momento de parto. Um psicólogo nessa cena, ele pode ajudar, tá? Como uma doula? Não como uma doula, como psicólogo, como psicóloga. Ou seja, esse profissional vai precisar ter um mínimo de conhecimento da história de vida dessa pessoa que está parindo, para que possa exercer a sua atividade ali como psicólogo, como psicóloga. A gente vive em uma sociedade aqui no Brasil que as mulheres elas passam por muita violência obstétrica, tá? O que é violência obstétrica? É o desrespeito à mulher, ao bebê, tanto na gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto. Mas vamos focar aqui no parto, tá? Porque eu tô dizendo aqui para vocês os elementos psicológicos do porquê que o psicólogo precisa saber sobre gravidez e parto, precisa saber de parto, precisa entender. Muitas mulheres são violentadas psicologicamente, fisicamente, sexualmente, durante o parto. Durante o parto, isso mesmo, tá? O toque, como ele é realizado por diversos profissionais diferentes, sem pedir licença, invadindo o corpo dessa mulher, pode ter uma conotação sexual, inclusive de vivência de estupro, tá? De violência sexual. A episiotomia, o corte no períneo, sem o consentimento da mulher, que muitas vezes pode tirar o prazer da mulher por longas datas, e ao invés disso, nas relações sexuais, ela passa a ter dor, é uma violência sexual também. Gente, o momento de parto a gente precisa conhecer, a gente precisa entender o que é violência obstétrica e o que não é.
Porque se essa mulher passa por uma violência obstétrica, as chances dela apresentar um problema emocional futuramente no pós-parto é alto, aumenta. Um estresse pós-traumático, desenvolver uma ansiedade específica chamada tocofobia, apresentar uma depressão pós-parto. São coisas que quem vai tratar é o psicólogo depois na sua clínica. Mas ele precisa saber que o evento que foi desencadeador desses transtornos mentais foi o parto, foi a violência que essa mulher passou no momento de parto. Então, nós precisamos conhecer de parto, sim. Precisamos entender tintim por tintim de parto, sim. É claro que não tintim por tintim de um médico, porque claro que nós não vamos fazer parto, mas precisamos conhecer o básico. Saber o que é uma violência obstétrica, saber por que é aconselhado parto normal e não parto cesáreo, por que uma cesárea eletiva ela pode trazer riscos para a saúde materno-infantil, e eu digo saúde mental materno-infantil, tá? Então, é preciso sim que o psicólogo tenha esse conhecimento. Precisamos sim ter essa noção. Porque chegarão gestantes, inclusive, no nosso consultório, com medo do parto, e se eu não sei absolutamente nada sobre parto, como eu vou orientar essa pessoa? Como que eu vou poder entender as angústias dela? Como eu vou poder ser empático? Tá? Porque, infelizmente, algumas mulheres empoderadas procuram um psicólogo desempoderado, né? Com desconhecimento, não é desempoderada, acho que eu forcei a barra, né? Com desconhecimento. Então, uma mulher empoderada, que quer parto normal, que buscou a sua doula, que está atrás de um obstetra humanizado, e ela tá numa neura que ela precisa ter parto normal, porque precisa ter parto normal, que ela não sabe o que vai acontecer na vida dela se ela tiver uma cesárea. E isso está trazendo já problemas de saúde mental para ela. Por quê? Porque ela está querendo tanto parto normal que a possibilidade de uma cesárea para ela já traz ansiedade. Só dela saber que, nossa, é possível ter uma cesárea, ela já não consegue mais ficar confortável. E aí ela vai em busca de um profissional. Claro, uma mulher inteligente. Ela sabe que quem vai ajudar ela a lidar com essas questões é um psicólogo. Mas vamos supor que ela chegue e dê de cara com um psicólogo que não entende nada de parto, que não faz ideia dos benefícios do parto normal para a saúde mental da mãe e do bebê. Um psicólogo que não faz a mínima noção do porquê uma cesárea pode ser prejudicial para a vinculação mãe-bebê, para a amamentação, para as práticas educativas parentais, para o desenvolvimento infantil. Vamos supor que ela caia nesse psicólogo, que às vezes tem até boa vontade, mas não faz ideia nenhuma. Muitas vezes esse psicólogo não vai conseguir compreender a dor dessa mulher, o conflito dessa mulher. Muitas vezes ele pode até ficar tipo assim, nossa, gente, mas uma cesárea, tá tudo bem, eu fiz cesárea, todo mundo faz cesárea hoje, né? Por que ela tá assim? E aí, às vezes, começa a trabalhar num sentido até negativo da coisa, né? Como se, muitas vezes, ela, né, tivesse algum desequilíbrio ali e tal, ao invés de entender a real, a situação, né, e poder ajudar da melhor forma aquela pessoa, então, realmente preparando ela para uma cirurgia, mas preparando ela, tipo, olha, se caso for necessário, se acontecer alguma coisa, vai ser necessário uma cirurgia sim, e que bom que você já me procurou, né? Que bom que você já está fazendo aqui a sua psicoterapia, né? Para que a gente possa entender o que aconteceu no seu passado, porque você tem tanto medo de cesárea, né? Ou entender o que está acontecendo aí, uma linguagem mais comportamental, sei lá, alguma coisa assim, né? Quais são as crenças que você tem, né? Vamos tentar identificar aí os seus pensamentos automáticos negativos em relação à cesárea. Sei lá, você vai usar a sua abordagem para isso. Mas você precisa ter esse conhecimento para poder ajudar essa pessoa. Você precisa ter essa informação para poder, de fato, ajudar essa pessoa, tá? Então, gente, é importante que o psicólogo tenha real noção da psicologia da gravidez. Então, não é algo só de médico. O médico, ele vai lidar com o orgânico.
Para quem não sabe, o período de gestação, parto e pós-parto é o período de maior risco em todo o ciclo vital feminino, todo o desenvolvimento humano, tá? Esse livro todinho aqui, ó, que a gente estuda lá na graduação, tá? Da fecundação à morte. Se a gente está falando de uma mulher, não existe momento de maior potência de risco do que o período de gestação, parto e pós-parto para adoecimento mental, tá bom para você? Como é que um psicólogo não vai saber disso, gente? Só que não sabe, a maioria dos psicólogos não sabem. Menos de 1% dos psicólogos sabem sobre isso. Menos de 1% dos psicólogos têm essa informação. Por isso que, exaustivamente, eu venho aqui todos os dias trazendo informação para vocês, para que o maior número de psicólogos possa ter esse tipo de informação, porque menos de 1% tem uma informação tão importante como essa. Tá? É uma informação extremamente importante. Durante todo o ciclo vital feminino, não existe um período de maior risco do que o período de gestação, parto e pós-parto para a mulher adoecer psicologicamente. Tá? Tá aí a importância do psicólogo saber. Tá aí a importância da gente começar a divulgar para cada vez mais psicólogos essas informações, para que eles possam saber sobre isso. Porque não é só uma gestação que vai ser analisada pelo médico, não é só para ver se o bebê está crescendo, se ele está desenvolvendo todos os órgãos, se os batimentos cardíacos está tudo certo, né? Se essa mulher está com diabetes ou não, se ela está com pressão alta ou não, não é só isso. É um momento de maior potencialidade de risco para adoecimento mental. Imagina quanto que essas mulheres não precisam de um psicólogo, tá? E durante o parto a mesma coisa. Coisas da gestação, né? Que a gente precisa saber de parto para poder orientar a gestação e fazer esse meio campo para diminuir a ansiedade dessas mulheres durante a gestação. Então, com informação científica sobre parto, não com a informação de que, eu tive um bebê e comigo foi assim. Não é a sua experiência que conta, se você é psicólogo, se você é psicóloga. A sua experiência é sua e pertence a você e não às outras pessoas do restante do mundo, as outras mulheres do mundo, né? Que elas têm outra religião, outra cultura, outra forma de se alimentar, outro marido, outros pais, outra educação, outro tudo. Então, com elas vai acontecer diferente. Então, você não pode atender a sua cliente baseando na sua própria experiência de vida. Isso não pode acontecer. Então, é necessário que, infelizmente, nos livros que nós estamos estudando hoje em Psicologia do Desenvolvimento, não tem essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Não tem. São raros os psicólogos que têm informação sobre isso, tá? Mesmo num livro clássico e atualizado como o da Feldman e da Papalha. Tem alguma coisinha aqui nesse livro de depressão pós-parto e amamentação, mas é uma pincelada. Então, o que eu venho fazer aqui, né, é trazer essas informações para que vocês possam olhar de forma diferente para o fenômeno da gestação, parto e pós-parto. Como um fenômeno também psicológico, como um fenômeno também emocional, como um fenômeno também que precisa de cuidados, que precisa de estudo, que precisa de ciência do psicólogo, e não da sua história de vida, da sua experiência ou do seu achismo, ou das suas próprias crenças em relação a isso. Não. Precisamos de profissionais, psicólogos competentes, que saibam sobre os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto, para que a gente possa oferecer um atendimento de qualidade para essa população que cada vez mais estão precisando do nosso atendimento. Se a gente trabalha em unidade básica de saúde, a gente atende essa população. Se a gente trabalha em hospital, a gente atende essa população, principalmente para os psicólogos que ficam lá no setor da maternidade. Quem trabalha no CRAS, quem trabalha no CAPS, quem trabalha com a sua clínica particular.
em um momento ou outro, a maioria de nós psicólogos vamos ter que lidar com alguma situação como essa. Ainda mais que hoje essas mulheres estão cada vez mais buscando psicólogo, tá? Sim, elas não buscavam até bem pouco tempo atrás, mas agora elas começaram a buscar pelo nosso serviço. Elas estão vendo a importância de cuidar da sua saúde mental. Elas estão vendo, elas estão assistindo, elas estão lendo, né? Muitas publicações aí que estão acontecendo na internet, então elas estão informadas. Então, elas estão querendo buscar, hoje, claro, profissionais que com um conhecimento específico, né? Se ela tem a noção que existe o psicólogo perinatal, é esse que ela vai querer ir buscar, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, o que eu queria passar para vocês, né, é informação de que se você é um psicólogo que achava que saber sobre gestação, parto e pós-parto não é coisa de psicólogo, é coisa de médico, eu espero que com essa aula de hoje isso tenha mudado na sua vida. Eu espero que você tenha percebido a importância do psicólogo compreender os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto. E como que esses momentos, eles são importantíssimos e decisivos, inclusive para a vida daquele sujeitinho que ainda nem nasceu. Uma mulher com um elevado estresse, com uma elevada ansiedade ou com depressão durante a gestação, tem as chances de ter um parto prematuro. Então, aquele serzinho, só porque a sua mãe, tá, apresentava um problema de saúde mental que não foi cuidado, não foi tratado, ele teve que nascer prematuramente. E aí ele já nasce em desvantagem. Ele já nasce com risco de atraso para o desenvolvimento. Esse bebê, às vezes ele vai ter que ir para a incubadora, às vezes ele vai ter que ir para uma UTI. E com isso, muitas vezes, ele vai ter que ficar longe dessa mãe. Não vai receber o aleitamento na primeira hora. E isso vai dificultar, porque essa mulher, muitas vezes, ela vai para casa, ela ganha alta, o bebê continua lá no hospital. Ela vai ter que visitar o bebê e não poder maternar o seu bebê 24 horas como ela queria. Então, esse bebê vai receber a visita da mãe. Olha que mensagem, que construção psíquica que esse bebê está tendo que construir. E aí, quando esse bebê vai para casa e essa mulher já com alta ansiedade, com depressão, porque sim, nascimento prematuro aumenta os fatores de risco para adoecimento mental. E lembrando que a gente está falando de um bebê que nasceu prematuro porque a mulher já apresentava alteração mental durante a gestação. Então, quer dizer, só o fato de ter nascido prematuro aumentou ainda mais as chances do adoecimento mental dessa mulher. Se não tiver psicólogo cuidando da saúde mental dessa mulher, esse bebê vai ganhar alta, ele vai para casa dela. E essa mulher não vai ter condições psicológicas de estimular esse bebê, de cuidar desse bebê, de se vincular com esse bebê. E aí uma série de falhas evolutivas do desenvolvimento humano começa a acontecer. A criança não recebe aleitamento materno, que é super importante, recebe pouca estimulação, aí ele vai apresentar atrasos para o desenvolvimento infantil. A vinculação mãe-bebê fica falha, essa criança pode não apresentar, então, apego seguro. As práticas educativas dessa mulher podem ser mais negativas, no sentido dessa mulher apresentar talvez uma disciplina relaxada como culpa, né? Sentimento de culpa de alguma coisa, e aí, na forma de amor, né, vem uma disciplina relaxada. Né? Ela até coloca algum tipo de regra, mas tá tudo bem se a criança não fizer, né? Então, vão existir aí, gente, uma série de fatores empilhados que vão começar a trazer prejuízos para o desenvolvimento dessa criança, simplesmente pelo fato de que 99% dos psicólogos no Brasil não sabem nada de psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Tá bom? Pronto, falei. 99% dos psicólogos no Brasil não sabem nada sobre psicologia da gravidez, parto e pós-parto. E aí a gente tem, então, essas crianças com prejuízo no desenvolvimento, com prejuízo na vinculação, com prejuízo no início da vida, porque tem psicólogo por aí achando que gestação, parto e pós-parto é coisa de médico, não é coisa de psicólogo. E aí eu fico revoltada e venho fazer a live aqui.
né? Tomara que se aqui tinha algum psicólogo que assistiu, porque acreditava, né? É coisa de médico trabalhar com gestante, parto e pós-parto, e não coisa de psicólogo. Espero que isso tenha saído do corpo em nome, né? Do Freud, do Skinner, né? E tenha dado lugar agora para conhecimento, conhecimento que liberta, tá certo? Conhecimento que faz total diferença, conhecimento que modifica vidas, conhecimento que ajuda a promover saúde mental materna e infantil. Ok? Então é isso aí, pessoal. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Então é isso aí, ó. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.